Programa A Bola do Jogo. O seu bate-bola interativo. Olá, boa noite! Quinta-feira, dia 15 de outubro. Parabéns aos professores. Está começando a Bola do Jogo. Quinta-feira quente, hein, no Cruzeiro. Filipão está de volta. Cruzeiro finalmente divulga o novo ocupante do cargo no lugar de Ney Franco. Galo esbarrou no Fluminense e torce nesse momento contra o Flamengo. 0-0 diante do Red Bull. E vamos falar da rodada desse final de semana, vamos falar do América, vamos falar do Cruzeiro, do Atlético, os jogos de ontem pelo Brasileirão, vitória do Corinthians saindo da zona do rebaixamento. Tem também Copa do Brasil, São Paulo e Fortaleza. Tem muita coisa para ser dito aqui no programa A Bola do Jogo. E você pode participar conosco, nos ajude, mandando mensagem através do Facebook. É sempre um prazer muito grande divulgar a sua mensagem. Nos ajude a fazer este programa A Bola do Jogo, afinal de contas, é o programa mais interativo do Rádio Esportivo do Brasil. Horas 37 minutos. Seja muito bem-vindo ao programa A Bola do Jogo. Participe conosco. Vamos colocar nossa bola para girar. Vamos começar apresentando os nossos convidados, os nossos comentaristas. Começando aqui, Rio Paranaíba, nosso companheiro de equipe Explosão do Rádio. Boa noite, Reginaldo Chagas. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Jota Silva. Os internautas, né, que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. Deixa o destaque aí, né, Alexandre? Essa matéria de hoje que saiu agora há pouco, né? Filipão aceitando o convite aí do Cruzeiro. A gente espera que ele possa, né, levantar a moral desses jogadores e o time começar a dar uma alavancada nessa Série B aí, porque a situação não está muito agradável. E financeiramente também o clube ainda está pecando muito, né, Alexandre? As dívidas continuam aparecendo e está tendo que tirar leite em onça, viu, Alexandre? Não tá fácil não, né, Reginaldo? Não está fácil a vida do Cruzeiro, é uma corrida contra o tempo, que começa agora com essa chegada do Filipão. Vamos lá para Bom Despacho, ele é sócio fundador aqui do programa A Bola do Jogo. Fiz vários convites para ele, mas tinha os compromissos. Hoje, felizmente, deu certo. A turma gosta dele, ele conhece muito de futebol, vai agregar demais no nosso programa esta noite. Boa noite, Jota Silva. Seja bem-vindo depois de tantos anos, hein, Jota? Voltando ao programa A Bola do Jogo. Pois é, Alexandre. Boa noite a você, boa noite ao Reginaldo, boa noite aos internautas. É um prazer sempre participar com você. Tenho a alegria de ter participado desde os primeiros programas, né? Lá na rua 7 de setembro, lá em Carmo do Paranaíba. É uma alegria muito grande. Você merece todo o sucesso que você tem, você que perambulou por tantos lugares, né, lá no Nortão de Minas, Unaí, Montes Claros, e nunca deixou a peteca cair, né? E aproveitando a presença do Reginaldo aí, mandar as condolências para o povo lá de Rio Paranaíba pelo passamento do Ronan de Paula, né, ex-vereador lá, pessoa muito querida na comunidade, que faleceu recentemente agora. Gente que tem muito conhecido lá em Rio Paranaíba. Mandar um abraço para o Euclides também, para o João Paulo, para o Juninho da Cássia, né, para muita gente na comunidade. Muita gente que a gente conhece lá em Rio Paranaíba, né? Um abraço a todo mundo e muito obrigado a você pelo convite, viu, Alexandre?
Ô, Jota, nós que agradecemos, né? Todo os seguidores aqui do programa Bola do Jogo, os comentaristas, né? Hoje nós estamos com a casa um pouco mais vazia de comentaristas, né? Mas pode ter certeza, a turma vai tá assistindo e você agrega e agrega demais. Vamos pular então para São Paulo. Vamos trazer as notícias do futebol paulista, também saber as opiniões, né, daqueles que estão lá em São Paulo, o que eles acham aqui dos clubes mineiros, né, sem aquele bairrismo. Opinião sempre muito importante, eu gosto muito desse rapaz, eu gosto muito quando ele participa. Boa noite, Daverson Cardoso. Boa noite, Alexandre, está me escutando? Perfeitamente. Primeiramente, boa noite ao Reinaldo Chagas, boa noite a todos os ouvintes, todos que estão participando. Primeiramente, Alexandre, é um prazer enorme falar com você, né? Você que passou por uma barra difícil aí, todos em oração pela sua vida, graças a Deus tudo deu certo. Fiquei muito feliz quando você falou que estava bem, que estava retornando ao seu trabalho, retornando ao que você gosta de fazer, que é o programa Bola do Jogo. Então é um prazer enorme ter você novamente aqui apresentando esse programa com uma audiência, né? Então, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E uma boa noite a todos os ouvintes aí, nos preparados aí para falar mais de futebol, o que rolou aí na rodada, e falar um pouco do Cruzeiro também, que tá difícil a situação, hein? Legal, seja bem-vindo então, Daverson Cardoso. O Daverson Cardoso não conhecia, acho que não, né? O Jota Silva. Jota Silva é um Prazer, Jota Silva. Boa noite. É um dos fundadores noite, um abraço aí do programa. Um abraço. A Bola do Jogo. E Jota Silva. O Daverson Cardoso é jornalista, né? Jornalista esportivo, formado em São Paulo, está sempre agregando aí ao nosso programa. Legal, boa noite ao Luiz Rocha, nosso amigo Luiz Forró, tá aí, ó. Eu voltando às ativas depois de um período conturbado, mas vida que segue. Simbora, a situação foi Alexandre, difícil mandar um abraço pro Luiz Forró aí Rocha. também, Pois não, que teve Jota? a perda da mãe dele recentemente, né? Mandar um abraço pro Luiz aí. Grande ponta do Paranaíba Esporte Clube nos finais dos anos 70, início dos anos 80, jogava muita bola, viu, Alexandre? Desses aí mesmo, que a gente Jota? tá acostumado a ver aí, que a gente vê recebendo rios de dinheiro, Forrozinho deitava em cima desse pessoal aí, viu? Era muito bom jogador, não só no Paranaíba, jogou também no glorioso Santa Cruz Esporte Clube de Lagoa Formosa e foi campeão regional lá também. Ele fala isso mesmo, que ele era bom de bola. Então era mesmo, Jota? É verdade isso? Muito bom jogador, viu, Alexandre? Na época que Paranaíba tinha 2, 3, no máximo 4 jogadores de fora. Na época do Forró aí, tinha Luiz Carlos, tinha Da Cruz, tinha o César. Parava por aí, viu? O resto era tudo de Carmo. E é um baita de um amigo, viu, Jota? Um seguidor nosso aí. Eu considero o Luiz Rocha até como membro da equipe, viu? De tanto que nos acompanha, que nos apoia, né? É muito bacana ter o Luiz Rocha. Boa noite também para a Márcia Cristina. Boa noite, Torcedora do Bela salve para a Vista. família Pica-Pau. Então, um grande abraço aí para todos da família Pica-Pau. Futebol amador parado nesse momento, né? O Jota Silva estava até me perguntando como está o futebol aqui na região. Futebol amador parado, né? Mas a turma do Pica-Pau na expectativa de uma melhora dessa pandemia e que o futebol volte, né, Jota? Alexandre, eu até nos dias que surgiu o comentário da provável volta da Copa Amapá, eu sou totalmente contra a volta do futebol amador na atual circunstância da pandemia do Covid. O Antônio César está de parabéns pela firmeza, né? São muitas vidas que são impactadas por isso. É claro que o futebol é importante, não só como meio de entretenimento, mas a gente sabe que muitos aí vivem disso. Mas, em primeiro lugar, a vida, e a gente sabe que o negócio não está fácil. E ter futebol amador, Alexandre, sem torcida, perde toda a essência do amadorão, né? A essência do futebol amador é o torcedor. Se ele não pode ir, perde totalmente o sentido de existir a competição. Então, que se deixa para 2021, isso não vai matar ninguém, ao contrário, o Covid poderia fazê-lo. E o Antônio está de parabéns por não dar prosseguimento neste momento à Copa Amapá. Eu também acho, Jota, de uma temeridade muito grande voltar com o futebol amador, voltar com as competições.
O futebol amador não tem condição de seguir os protocolos da mesma forma que é no futebol profissional. E o futebol profissional, a gente vê casos e casos a cada rodada, né? Nós temos aí times sendo desfalcados por questões de Covid e levando aí todo aquele cuidado, todo aquele aparato, né? E o futebol amador, infelizmente, não tem esse suporte financeiro, né? Não, poxa, mas usa ali a máscara, passa o álcool. E nem gel, logístico, né? Não só financeiro, nem logístico. E nem logístico. E aí, não, passa o álcool gel, usa a máscara. A gente sabe que somente isso não resolve. A gente fica doido para voltar a narrar um jogo. Eu mesmo fico doidinho para voltar a narrar um jogo, né? Para a gente poder voltar às atividades. Mas, infelizmente, ainda não dá, né? A gente ainda tem que ter aí um pouco de paciência, né? Se Deus quiser, vai haver aí uma cura. Os números estão melhorando a cada semana, graças a Deus, e em breve a gente vai voltar com o futebol, mas ainda temos que esperar um pouquinho mais. Abraçando melhorando principalmente até o dia 15 de novembro. Paranaíba. Oi, Jota, pois não? Melhorando principalmente até o dia 15 de novembro, né? Do dia 16 para frente, a gente sabe que o negócio vai mudar um pouquinho, né? Vai interferir no vírus? O voto vai interferir no vírus? Era vacina, né? Que não se tinha. O Adriano Duarte dizendo aí, ó, ô moçada, boa noite a todos. No Rio Paranaíba, tá feliz com o Corinthians, hein? Corinthians dele saiu da zona do rebaixamento. Boa noite ao Adriano. Temos aí também o Wanderson Carlos Pereira, boa noite. Wanderson Titaca aqui de BH, torcedor do maior time amador do mundo, o PEC. Boa noite, seja muito bem-vindo. Legal, então, vamos começar já a colocar a nossa bola para girar. A gente fala de Brasileirão da Série A. Hoje nós vamos começar de trás para frente, né? Na segunda-feira a gente fala aí do Mineiro do Módulo 2, da Série D, da Série C, da Série B. A gente vai falar do Brasileirão da Série A, que está tendo jogo neste momento. O Flamengo enfrentando a equipe do Bragantino. Esse jogo interessa demais ao Atlético, interessa a todos os clubes, que afinal de contas é a liderança da competição que está em jogo, mas principalmente ao Atlético, que está de olho nesse jogo do Flamengo. Nós tivemos a derrota do Palmeiras em casa, 3-1 para o Coxa. O Daverson Cardoso, o professor, no dia dos professores, o professor perdeu o emprego, Daverson Cardoso. E você está rindo aí, né? Eu, como corintiano, é claro que a gente fica feliz, né? Mas falando do lado profissional, não concordei com a demissão do Luxemburgo, mas que tinha sido 3 derrotas consecutivas, né? Botafogo, Coritiba e São Paulo. Mas o Luxemburgo vinha fazendo um bom trabalho. Ele deu um título para o Palmeiras, que o Palmeiras não conquistava há 12 anos. Tudo bem que ele insistia em alguns jogadores que não dava para entender, tipo o Lucas Lima, o Ramires, jogadores abaixo, né, do que eles podem render dentro de campo. O Luxemburgo levou o Palmeiras à invencibilidade até a derrota para o Botafogo. Então, assim, a derrota é normal na vida de um treinador. É claro que 3 derrotas consecutivas é inaceitável, né? É difícil você ver um treinador como o Luxemburgo ter 3 derrotas consecutivas. Mas foi uma derrota que pesou, né, para o Coritiba, que estava na zona de rebaixamento, né, jogando em casa. O time do Palmeiras não produziu nada no primeiro tempo, né, os jogadores em destaque não conseguiu produzir nada. O Everton voltou da seleção brasileira, acabou não indo bem no jogo. Teve alguns momentos lá que o Palmeiras até tentou explorar alguns contra-ataques, fazer a bola girar, mas o Coritiba marcou em cima, né, conseguiu fazer 2 gols rápido, um gol com menos de 10 minutos, né, o Robson sendo destaque, né, esse atacante, para mim, ele é um atacante muito bom. E aí, com a 3ª derrota consecutiva, realmente o Luxemburgo não aguentou a pressão, né, o cargo ficou ameaçado. Uns dizem que ele pediu as contas, outro lado diz que ele foi demitido. Mas, enfim, o Luxemburgo agora está livre no mercado, o Palmeiras está atrás de alguns técnicos, foram citados alguns nomes, né, como o Heinz, o Arce, que jogou no próprio Palmeiras, o Thiago Nunes foi citado também, o Abel Braga,
e outros nomes que podem sim vir a treinar o Palmeiras. Mas, para mim, foi injusta a demissão do Luxemburgo pela campanha que ele fez com o Palmeiras até antes da derrota para o Botafogo. Aquilo que eu falei, volto a repetir. Derrota, os treinadores terão. Todos terão. Né? Não é o que o Mancini começou com uma vitória no Corinthians que a torcida pode, né, ficar animada. Calma. Então, o Luxemburgo, para mim, foi injustamente demitido. Eu acho que eu daria mais uma chance para ele. E aí, sim, se ele viesse com uma outra derrota, o quarto jogo consecutivo, aí eu sentaria, conversaria, enfim. Eu, como dirigente do Palmeiras. Mas eles decidiram mandar embora, né? Eu acho o Luxemburgo ainda um excelente técnico. Enfim, e o Palmeiras agora vivendo numa crise, 3 jogos consecutivos com derrota. Então, o próximo treinador aí que entrar vai saber que tem um elenco qualificado, ele vai ter um elenco qualificado nas mãos, mas vai ter que fazer esses medalhões, entre aspas, jogarem bola. Coisas que não estão rendendo em campo. São poucos jogadores que eu vejo que estão rendendo com a camisa do Palmeiras. Então, o Palmeiras vai ter que buscar um técnico rápido, né? Já tem um jogo dificílimo contra o Fortaleza, que está muito bem no Brasileiro, e para mim o Palmeiras, se não abrir o olho, ele perde de novo. Então, o próximo técnico que vier ao Palmeiras tem que entender que ele vai ter um elenco bastante qualificado, mas ele vai ter que saber escolher os jogadores certos e fazer com que esses jogadores vistam a camisa do Palmeiras com amor e fazer com que esses jogadores joguem a bola que eles possam render dentro de campo. Eu até cheguei a pensar na demissão do Luxemburgo, eu até cheguei a pensar no nome do Filipão. Falei, agora o Filipão recusou o Cruzeiro, vai voltar para o Palmeiras. Pois é. Reginaldo Chagas, quem poderia ser o treinador do Palmeiras? Você tem algum nome para indicar para eles aí, Reginaldo? Olha, primeiro cumprimentar o Davidson, né? Porque eu acho que na abertura do programa ele ainda não tinha sintonizado. Boa noite, Davidson. Prazer em revê-lo mais uma vez, né? E prazer, assim, olha, Alexandre, eu tô muito ruim para citar, né? O último programa aí eu risquei no Ramon Menezes, porque o Filipão tinha recusado a primeira proposta do Cruzeiro, então eu tô muito ruim para arriscar. Né? Se caso ele não tivesse acertado como acertou hoje, no programa passado, quem assistiu, você estava presente, viu que eu falei o nome de Ramon Menezes pro Cruzeiro, né? E pela situação que o clube tá, acredito que seria uma boa, né? Essa era a minha visão no programa passado. Mas hoje, se eu fosse presidente do Palmeiras, eu com certeza traria o Thiago Nunes. Thiago Nunes. E só mais uma coisa aqui, viu, Alexandre? Você lembra de eu falar, né? Eu acho que o Daverson estava no programa o dia que eu falei que o Palmeiras vinha numa sequência de vitórias e mesmo com as vitórias ele estava sendo injustiçado e ameaçado de perder o cargo. E aí essas 3 derrotas consecutivas, principalmente 2 dentro de casa, foi a gota d'água. Mas ainda continua sendo um bom treinador, viu, Alexandre? Então, pode então pintar Thiago Nunes, hein? Saiu aí do Corinthians, estaria indo para o arquirrival Palmeiras. É uma indicação aí do Reginaldo Chagas e é realmente um nome forte, né? Até porque, Alexandre, até porque lá tem um jogador que trabalhou com ele no Atlético Paranaense e está rendendo pouco. De repente, se a diretoria pensasse, eles investiram alto no Rony, investiram alto no Rony e até agora o Rony ainda não deu a que veio ao Palmeiras. Eu jogaria essa cartada e trazia o Thiago Nunes. Quem sabe ele mudaria até o estilo de jogar no Palmeiras. É verdade. Ô Jota Silva, seria mais um português vindo para o Brasil? O Vasco trouxe um português, hein, Jota Silva? Será que lá em Portugal estão todos os treinadores agora, Jota? Pois é, né? No rastro do sucesso do Jesus, né, Alexandre? Agora, se sou Palmeiras, eu teria uma grande certeza. Desses nomes citados aí, o Abel eu não contrataria. O Abel, depois daquela tragédia familiar que ele perdeu o filho, que caiu do apartamento dele lá no Rio de Janeiro, o Abel nunca mais foi o mesmo. Né? Fez um péssimo trabalho com esse elenco estelar do Flamengo ano passado, não conseguiu fazer o Flamengo jogar. Né? E Thiago Nunes seria uma boa sim, é um treinador que agrada pelo estilo. E já que o Reginaldo falou do Rony, eu quero lembrar que esse Rony ocasionou uma punição ao Atlético Paranaense que até o ano que vem não pode contratar ninguém, né?
Ele foi punido pela FIFA sem poder contratar por 2 janelas. E obra do senhor Rony lá no imbróglio que ele teve com o time japonês, na vinda dele primeiro para o Botafogo, tinha o Cruzeiro envolvido no meio, acabou no Atlético Paranaense. Agora, uma coisa, Alexandre, fica muito nítida. Palmeiras sentiu demais a saída do Dudu. Né? O Dudu, que era o grande jogador do Palmeiras, e o Palmeiras não tem um outro jogador que faz tanto sucesso ali pelos lados. A dupla Dudu e o William Bigode jogava muito no Palmeiras, e o Dudu era aquele cara que puxava contra-ataque, o cara da armação, que ficava um pouco mais atrás do atacante da frente, que sabia muito bem fazer o facão e ir no fundo quando necessário, era muito bom finalizador. O Palmeiras sentiu muito. Agora, o Luxemburgo teve 5 derrotas só no Palmeiras, 17 vitórias, mas em compensação teve 14 empates, Alexandre, é muito empate. Isso acaba derrubando. Quem sabe se ele tivesse perdido mais uns 3 ou 4, mas ganhado mais, o Palmeiras estaria numa situação melhor. E o Palmeiras tem, sim, elenco para estar disputando o título. E eu queria te perguntar uma coisa, Alexandre. Será se em algum lugar do mundo um outro goleiro em 24 horas tomou 5 gols? Porque o Everton tomou 2 na seleção na terça e mais 3 na quarta. Bom... Nós já tivemos aí, né? Esses dias o Barça levou de 8, né? Não, eu tô falando tomar 5 em 24 horas. Em 2 países diferentes e 2 times diferentes. Ele levou 8 em 90 minutos, né? Mas é muito, né? É muito sim. Mas é um bom goleiro. Não é ruim, excelente. Não. Mas é um bom goleiro. Lá em Unai, nosso amigo Toninho Silva. Ô, Toninho, seja muito bem-vindo. Mande aí as suas mensagens. Oi, boa noite, Alexandre Oliveira e demais amigos da mesa. Outro também, que esse aí é um prazer receber ele aí, ó. Haroldo Gonçalves. Boa noite a todos. A pergunta é: Filipão vai dar jeito no Cruzeiro? Já nós vamos responder. Haroldo Gonçalves o plantão. Hoje, para mim, é o maior plantão esportivo do Brasil. Quando eu trabalhei com ele na Rádio Terra AM de Montes Claros, ele competia com o Marco Antônio Bruck. Agora é Haroldo Gonçalves, o melhor plantonista do rádio esportivo do Brasil. Além de ser um cara, gente boa demais. E os nossos amigos aí, Jota Silva, o Reginaldo, o Daverson, sabem o que é ter um bom plantão numa transmissão esportiva. Como que conta, viu? Como que faz a diferença quando você tem um cara bom, e o Haroldo é muito bom no que faz. Daqui a pouquinho nós vamos comentar aí, nós vamos responder para o Haroldo a questão do Filipão. Dando sequência então aqui no Campeonato Brasileiro, tivemos a vitória do Grêmio 3-1 para cima do Botafogo, né? São 2 times que tá assim, ó, vai, desce, né? Você não sabe dizer se o time tá bom, se tá ruim, se tá médio, se vai cair, se não vai. 3-1 para o Grêmio. Atlético Goianiense 1-0 em cima do Santos, em plena Vila Belmiro. O Atlético Goianiense está apresentando algumas surpresas, hein? Apresentando algumas surpresas. Antes da competição, acho que se eu perguntei aqui, a maioria deve ter pensado, é o grande candidato aí a ser rebaixado. E o Atlético Goianiense lá vai aprontando, está na 9ª colocação neste momento. E ganhou aí, do Flamengo de 3-0, né? Oi? Ganhou do Flamengo de 3-0. Sim. E lá vai apontando, né? Perdeu o treinador Wagner Mancini. Fez um grande trabalho lá o Wagner Mancini. Perdeu o Renato Kaiser, né? Todo aquele imbróglio lá envolvendo Cruzeiro, Atlético Paranaense. E lá vai aprontando aí o Atlético Goianiense, ao contrário do seu rival, o Goiás, que está na lanterna. E o Jota Silva conhece bem aí essa situação, né, Jota? Você morou em Goiânia. Como é que é lá? Goiás, Atlético Goianiense e o Vila de Goiás. Fala pra gente assim, comparado com o Atlético, Cruzeiro e América, quem é quem lá em Goiânia? Olha, Alexandre, o Goiás é o time mais novo, o time mais vezes campeão goiano. Né, o Vila é o time do povo, a maior torcida do estado de Goiás. Para a alegria do nosso amigo Cássio Alves, é a do Vila. Né, e o Atlético vem se estruturando aos poucos. O Atlético tem um belíssimo centro de treinamento lá no bairro Urias Magalhães, lá em Goiânia.
muito bom. Tem mais um ou dois para as categorias de base. Tem o estádio lá na Avenida Antônia Scioli. Aliás, o estádio se chama Antônia Scioli, na Avenida 24 de Outubro, em Campinas. E o Atlético vem de uma estruturação muito importante. É uma equipe que vai dar trabalho. Você pode ter certeza que dessas equipes que a gente pode chamar de emergentes, onde a gente inclui aí o Bragantino, que tem um investimento internacional por trás, né? Mas o Atlético é uma equipe que vem se estruturando ano a ano, e você pode escrever, Alexandre, não sei se vai ser esse ano, se vai ser em 2021, mas o Atlético de Goiânia vai conseguir fazer grandes campanhas ainda no Campeonato Brasileiro. Tem toda uma estrutura por trás, e o Adson, né, que é o atual presidente lá, está há mais de 20 anos lá no Atlético Goianiense, é um cara que conhece muito futebol, um cara estilo... o Petraglia, do Atlético Paranaense, é um cara que manda em tudo, e você pode ter certeza que vai dar muitas alegrias aos torcedores do Dragão lá de Campinas, viu, Alexandre? Então, Jota, pelo que você diz, pela estrutura que tem, não é por acaso que o Atlético Goianiense está fazendo uma campanha bacana aí no campeonato. O Wagner levou muitos jogadores, esse Chico aí foi o Wagner Mancini que levou, perdeu alguns jogadores, não só o Renato Kais, perdeu mais alguns jogadores, e teve reposição à altura, recuperou alguns jogadores, tem aquele ponta lá que jogou no Atlético, o Moreninho que joga na esquerda, que me fugiu o nome aqui agora, que está fazendo muito sucesso lá, fez gol contra o Flamengo, e você pode ter certeza, o Atlético vai brilhar rapidinho. A gente lembra como o Atlético subiu ano passado, né, Alexandre? Aos 50 do segundo tempo, o tropeço do América contra o rebaixado São Bento, e o Atlético se aproveitou e subiu. E o Atlético vem fazendo a mesma gangorra que o América. Sobe, desce. Mas eu acho que esse ano o Atlético Goianiense vai permanecer na primeira divisão. Esse atacante que você disse aí que jogou pelo Atlético, eu também estou tentando lembrar o nome dele aqui. Não é Yuri? Yuri, que no Atlético foi desastroso, né? Ele teve, parece que um bom trabalho no Botafogo do Rio, se eu não estiver enganado. No Paraná primeiro, depois no Botafogo. No Atlético a passagem foi muito fraca. Tivemos a goleada do Internacional 5-3 para cima do Sport, isso lá em Recife, né? Não é fácil ganhar lá em Recife. 5-3 o Internacional lá vai mantendo o poder de fogo, hein? Eu mesmo cheguei a achar aqui que o Internacional era só o famoso fogo de palha, mas o Internacional lá vai embalado, vai neste momento estar na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. E a sorte é que só joga 2 vezes com o Grêmio, né? Sim. Pois é. E que está sendo a grande tormenta para o Internacional, né? A grande tormenta. Grande treinador, viu, Alexandre? Eduardo Cudê é um grandíssimo treinador. É da mesma escola do Sampaoli e está se revelando muito bem aqui no futebol brasileiro. E nós tivemos a vitória do Corinthians em cima do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 1-0, na última hora, com o VAR definindo, mas o Daverson Cardoso está feliz, o Adriano Duarte já mandou um monte de mensagem, nós vamos colocar já, porque o Corinthians saiu da zona do rebaixamento, Daverson. Segue o líder, Daverson. Não, calma. Não é assim, não. Aí do Corinthians tem sérios riscos aí para brigar por rebaixamento, né? Nós sabemos que o Wagner Mancini veio para tentar mudar a cara do Corinthians. Nós sabemos que o Wagner Mancini, como o JC falou, fez um grande trabalho no Atlético Goianiense, estava fazendo um grande trabalho. Ele aceitou esse desafio de treinar o Corinthians e tirar o Corinthians dessa posição indigesta no Campeonato Brasileiro. E aí ele estreou com o Corinthians com uma formação um pouco diferente. Claro, ele não contava com o Cássio, né? Colocou o Walter, que para mim foi o melhor jogador da partida. Se não fosse o Walter, o Corinthians tinha tomado 3-4. E o Wagner Mancini apostou no volante Xavier, né? Que o Coelho havia lançado o Xavier, mas não estava dando oportunidade. E aí o Wagner Mancini apostou nesse volante, que é um menino da base, um bom jogador, né, um jogador forte, dá o combate. E aí foi aí que, através do Xavier, que saiu o gol do Corinthians. Mas eu vou dizer uma coisa, o time do Corinthians tem muitas deficiências, tanto no sistema defensivo, quanto no meio de campo, quanto no ataque. O Corinthians não tem um meio de campo que faça chegar a bola com qualidade ao Jô,
ao Léo Natel, né? O Corinthians tem uma séria dificuldades na defesa, né? O Gil e o Danilo Avelar, eles estavam se encaixando, sim. Só que aí o problema, o Danilo Avelar sofreu uma lesão, né? Fez uma cirurgia, vai ficar 8 meses fora. Aí o Bruno Mendes tem a oportunidade da vida dele de vestir a camisa do Corinthians, primeiro jogo titular, e aí ele me faz uma bobagem daquela, dá uma cotovelada sem noção, né, no Renato Kaiser, é expulso, muito bem expulso, né, perde a oportunidade, e aí o Corinthians vai ter que recorrer para o terceiro zagueiro, que é o Marlon, que estava no Cruzeiro emprestado, e o Corinthians teve que chamar as pressas. Ou seja, o time do Corinthians tem muita coisa para ajustar, muita. E eu digo, o Corinthians ainda corre risco de ser rebaixado. O Corinthians tem que abrir o olho. Ele deu sorte de ganhar do Atlético Paranaense, porque o Coritiba havia ganhado do Palmeiras, e se o Corinthians perde, o Corinthians vai ficar na penúltima colocação. Então, assim, uma situação bem complicada. É claro que essa vitória na estreia do Wagner Mancini dá um alívio para o elenco do Corinthians, né? Uma vitória que foi muito comemorada, o gol que saiu no último minuto, no apagar das luzes, um gol que foi legal, né? Que foi um combate do Xavier no meio de campo, ele toca para o Everaldo, né? E o Everaldo que, né, como os torcedores corintianos estão falando, nunca criticamos, ele acabou fazendo o gol que deu a vitória para o Corinthians. Mas eu repito, o Corinthians corre sérios riscos ainda de brigar pelo rebaixamento, né? A não ser que o Wagner Mancini entenda o que é o Corinthians, coloque os jogadores certos para jogar, né? Faça esses jogadores jogarem bola, né? Principalmente o seu Luan, né? Que foi a maior contratação do Corinthians e até agora não mostrou nada, né? O futebol de 2017 que ele havia tido como o melhor da América, ele esqueceu, não vem jogando bola. O Ederson foi uma aposta que veio do Cruzeiro, mas depois com o Thiago Nunes foi perdendo espaço e, claro, teve a oportunidade ontem, mas não jogou bem. O Matheus Vital é outro jogador que eu não sei o que está acontecendo, não vem jogando bem há muito tempo. Enfim, o Wagner Mancini vai ter que reformular o Corinthians, vai ter que fazer esses jogadores entenderem o que é jogar no Corinthians, né? E outra coisa, o Cássio volta agora contra o Flamengo, isso é certeza. Então, o Cássio corre sérios riscos de ir para o banco. Eu, se fosse o Wagner Mancini, eu colocava ele no banco. Porque o problema o Walter vem de um jogo muito bom com o Atlético Paranaense. Foi o melhor de campo. Coloca o Cássio. O Cássio já vem numa fase muito ruim, que ele vem falhando. Falhou feio contra o Ceará, que custou uma expulsão, né? Custou um pênalti, uma expulsão e uma derrota. Então, assim, se o Cássio falhar contra o Flamengo, o Wagner Mancini vai ter que ter peito para botar o Cássio no banco e colocar o Walter. E dar continuidade pro Walter, entendeu? Então, assim, isso o Wagner Mancini vai ter que ver nos treinamentos, vai ter que ver no dia a dia e sentir o que é o Corinthians. Mas eu digo, o Corinthians ainda briga para não cair. Bom, vamos lá então. O Adriano Duarte, que é corintiano, ele mandou aqui, ó, meu Corinthians com Cássio e Luan no banco, Avelar no departamento médico e até que, enfim, deixando o Ramiro jogar, vai conseguir subir na tabela. Time de meio de tabela para cima, não pode ficar brigando perto do Z4. Tá mais otimista, hein? E o Atlético tá ganhando do Bragantino de 1-0, viu, Alexandre? Gol do Flamengo? Não, gol do Bragantino, por isso que eu disse que o gol Atlético do Bragantino? 20 segundos do segundo tempo, 1-0, um golaço do Claudinho. Olha o gol, Jota Silva. E com isso o Atlético vai permanecendo na liderança do Brasileirão. O Marcelo Oliveira, vamos lá no Marcelo Oliveira, dizendo aqui, ó, Corinthians, aí, Davidson, isso é para você e pro Adriano. Pode vir para B, a vaga do Cruzeiro é de vocês. Mas isso porque o Cruzeiro vai para A ou o Cruzeiro vai para C? Já daqui a pouquinho nós vamos falar aqui. Tá difícil a situação no Cruzeiro, hein? Sei não. O problema maior do Timão é esquema de jogo. Se o Mancini acertar, o time não é tão ruim. Se não entender, briga para não cair. Então, o Adriano está depositando esperanças aí no Wagner Mancini. Flamengo 1-0, Bragantino 1-0, hein? Bragantino 1-0, isso mantém o Atlético na liderança do Brasileirão e o Internacional
na vice-liderança. O Galo que Alexandre, jogou agora é uma ontem, bizarrice, né? Flamengo jogar na terça, jogar na quinta e jogar no final de semana. É uma coisa bizarra, né? é o calendário agora, né, Jota? É o calendário. E aí já estamos tendo uma quantidade de jogadores com contusão muscular, uma coisa impressionante. O América mesmo está sofrendo bastante com contusões. O E Flamengo dessa também. forma vai acabar de sacrificar ainda mais. Até interessante, né? Muitas vezes a gente comenta assim, pô, mas os caras ficaram parados 4 meses, está cansado e tal. Pior ainda, né? Aquela paralisação de 4 meses, o efeito ainda é mais negativo, para depois vir uma carga tão pesada dessa de jogos. E mesmo porque uma coisa não justifica a outra. Você ficar parado 4 meses lá para trás e agora ter um jogo atrás do outro, né? Não vai, você não economizou, você não estocou descanso, né? Nós até já vimos estocar vento, mas descanso não tem como não. Muito bem, são 9h11, você pode participar conosco, abraçando o nosso Robson Luiz, está nos assistindo através do canal ex.com.br. O Atlético jogou ontem com o Fluminense, empatou em 1-1, primeiro esbarrão do Atlético jogando em casa, vinha de 100% de aproveitamento, ontem empatou com o Fluminense, está com a liderança do campeonato ameaçada, aquela gordurinha que conseguiu abrir algumas rodadas para trás, essa gordurinha está no fim, está torcendo contra o Flamengo, por enquanto as coisas vão dando certo. Meu caro Jota, acredito eu, você deve ter acompanhado o jogo, ou pelo menos um pouco do jogo. O que você vem achando do Atlético nesse momento, e principalmente do jogo de ontem, Jota? Eu não vi o jogo, eu só vi os melhores momentos, Alexandre. O Atlético tem uma questão, tem um grande treinador, que foi vice-campeão. A maior pontuação de um vice-campeão brasileiro em todos os tempos foi a do Santos, do São Paulo, ano passado. E a gente há de convir que o time do Atlético é muito superior ao do Santos de 2019. Mas o Atlético tem um problema que, dependendo do ângulo que você analisar, Alexandre, deixa de ser um problema e passa a ser uma qualidade. Para mim é um problema. Se a gente for analisar os times que foram campeões nos pontos corridos, todos eles, com raríssimas exceções, tinham 1 ou 2 jogadores que, tecnicamente e individualmente, resolviam o jogo quando a parte tática, que é o grande handicap do Atlético, é a parte tática imposta pelo Sampaoli, quando não ia bem. No Cruzeiro de 2003, você tinha o Alex e o Aristizábal, tinha o Adriano no Flamengo de 2009, o Tevez no Corinthians, ano passado essa legião de grandes talentos do Flamengo, o Dudu no Palmeiras, e o Atlético não tem esse jogador. No jogo que a parte tática e coletiva do Atlético não aparecer, o Atlético vai ter dificuldade em ganhar os jogos. Essa é a parte negativa. Se você olhar para o outro lado, você chega à seguinte conclusão, mas, em compensação, o Atlético não tem o problema de ter a dependência técnica de um único jogador. Ou seja, aquele dia que o cara que é o craque do time não funcionar, o coletivo pode brilhar. Mas aí vem aquele ditado. Quando o coletivo não brilha, o individual não aparece. Mas existe o contrário. Quando o individual não rende, dificilmente o coletivo também aparece. Então, dependendo do ponto de vista, e eu pergunto qual é o seu, não ter um craque que desequilibra na equipe do Atlético, é um ponto positivo ou um ponto negativo para você, Alexandre? Ô Jota, eu vejo como um ponto negativo. Negativo. Aí você, né, às vezes pode até falar, mas nós já tivemos time que não tinha um grande nome, né, e fez aí boas campanhas. Nós tivemos times mas dificilmente menores, conquistou títulos. Esse time que Sim. não tem dificilmente conquista títulos. Sim, sim. Agora, aquele cara que realmente faz a diferença, está faltando isso mesmo para a equipe do Atlético. Por exemplo, o jogo que o Natan não joga, o Atlético vai muito mal. Mas ontem o Natan jogou e o Atlético empatou. Ontem o Natan fez um papel que eu não entendi, de jogar pela direita. Pelo menos no primeiro tempo ele jogou aberto, não sei se ocupando a vaga do Alan Franco, mas, enfim, reduziu e muito o futebol do Natan. E acho também muito pouco, mesmo nas grandes partidas que ele faz, muito pouco para ser considerado aquele cara, né? Ele é o cara que define tudo no Atlético. O Keno tem feito boas partidas, né? E o Keno, na jogada individual, ele tem mostrado que, mesmo tendo
quase que um tipo só de jogada, ele continua levando vantagem para cima de todo mundo. Mas será que o Keno seria esse cara, para na hora que a situação, o Jota disse muito bem, quando a situação está negra. Ontem o Atlético teve uma noite que tudo dá errado. O primeiro tempo do Atlético, o Atlético não conseguia acertar nada, era passe errado o tempo todo, parecia que a bola estava queimando. O garoto Sávio, que tem muito talento, ontem errou praticamente tudo o que tentou. O Hever andou dando umas pichotadas meio esquisitas. Enfim, a coisa ontem, no intervalo, se o Sampaoli quisesse tirar por sorteio ontem, ele poderia ter feito isso no intervalo do jogo. E quando a maré está desse jeito, que nada está dando certo, surge aquele cara que define. E realmente está faltando isso aí. Eu tenho feito, Jota, alguns comentários aqui, e de repente a gente até torna uma figura antipática por parte aí dos atleticanos. Eu, desde o começo da competição, que eu tenho batido na seguinte tecla: a imprensa de Belo Horizonte tem badalado esse time do Atlético muito mais do que deveria ser. Fiz até um comparativo um dia desses atrás de campanha. Essa campanha aí do time do Atlético e tudo mais e tal. A campanha de 2012, daquele time do Cuca, do Ronaldinho Gaúcho, do Bernard, era muito melhor. Hoje eu voltei a olhar aqui, e está até aqui na tela, em 2012, né, que o time foi vice-campeão, com 15 jogos, o Atlético tinha feito 38 pontos. Nessa campanha atual do Atlético, com 15 jogos, o Atlético está com 31 pontos. E mesmo assim, com 38, o Atlético ainda perdeu o título para o Fluminense naquela ocasião. Então eu acho que o oba-oba está meio demais para esse atual time. E acho que precisa sim, ontem ficou mais claro ainda, que o Atlético precisa ainda de algumas peças para brigar de vez por esse título. Reginaldo Chagas, aí eu pergunto para você, Reginaldo. O Sampaoli vira e mexe e diz que está no pé do presidente. Eu quero reforço. Está certo ou não está, Reginaldo? O Jota queria falar, Alexandre? Pode falar, Jota. Opa, então pode falar aí, Jota. Não, eu só queria lembrar o seguinte: costumeiramente, os times do Sampaoli têm grande volume de jogo, mais posse de bola, constrói muitas jogadas por aproximação e por triangulações, e aí falta o definidor. Né? Eu não vi o jogo ontem, mas pelos melhores momentos que eu vi, principalmente no segundo tempo, o Atlético teve uma série de chances e não soube concluir. Essa é a característica dos times do Sampaoli, volume de jogo, mas tem que ter o cara para botar a bola dentro da casinha. Isso o Atlético parece, que eu até vejo muito poucos jogos do Atlético, parece que o Atlético não está tendo. Agora, Jota, para você que não viu ontem, no primeiro tempo o Atlético teve uma oportunidade só, uma finalização. Não foi nenhuma grande oportunidade, não. Mas volume de jogo deve ter tido, né? Pois não? Volume de jogo deve ter tido, deve ter girado a bola de um lado para o outro, e sem conseguir mas teve concluir. uma dificuldade tremenda diante do Fluminense ontem. A postura do Fluminense foi muito bem encaixada ontem. Muito bem montado pelo seu treinador. Acho que teve grandes méritos o Odair Helma ontem em enfrentar a equipe do Atlético. Pois não, Reginaldo? Pois é, Alexandre, em cima da sua pergunta aí, eu falei na segunda-feira passada, né, acho que você chegou a comentar sobre o Atlético no Campeonato Brasileiro, se até onde ia esse Atlético. Eu falei que o Atlético tem um time, e o Jota falou muito bem aí dos times que foram campeões do Brasil, no Brasileirão, com pontos corridos. Eu falei sobre elenco, Alexandre. O Atlético não tem aquele elenco que vai falar assim: eu vou tirar o Natan e vai entrar o Zé, e o Zé vai resolver igual o Natan. O Cruzeiro em 2013, em 2014, qualquer jogador que estava no banco, que entrava, era a mesma coisa daquele que saiu. Não sei se vocês recordam. E os outros times que foram campeões, a mesma coisa. O Atlético não tem aquele jogador, por exemplo, os jogadores que foram convocados pelas seleções aí, ó, que deram espaço para o outro, eles não renderam o que o time vinha rendendo dentro de casa. Isso é o que eu falei no programa passado e volto a repetir. O Atlético precisa contratar um camisa 10 que centraliza aquele meio campo ali e toma conta do jogo e fala: deixa comigo, eu resolvo.
Agora, ontem o Keno não jogou bem. Foi o que o Jota falou. Se o Keno não jogou bem, o coletivo do Atlético todo não jogou bem também. Né? Isso foi o pouco do jogo que eu vi dessa forma. Teve uma hora lá que os dois laterais do Atlético, tanto o Guga, tanto o Arana, estavam no meio. Você vê que o trem estava meio desorganizado, meio bagunçado, e o São Paulo andando para ali, andando para cá, mas não tem mais o que fazer. Ele olhava para o banco, não tem quem que ele ia tirar, que ele ia colocar, que ia fazer o que ele queria que quem está lá fizesse. Isso que eu falei, né, não é porque eu sou cruzeirense que eu falei que o Atlético está lá segurando vaga para o Flamengo ou para o Internacional. Mas o torcedor não pode empolgar, como você bem disse. Né? Não tem um elenco que fala assim, não, o Atlético tem um elenco que dá para ser campeão brasileiro. Pode ser campeão brasileiro? Pode. Lógico que pode. Todos os times entram com esse propósito. O Atlético vem fazendo uma campanha muito boa. Tem chance sim. Mas não pode perder para um time igual o Fluminense. O Fluminense estava ajustadinho, estava. Mas aquele goleiro também catou muita bola, viu, Alexandre? Diga-se de passagem também que o destaque do jogo também foi o Muriel. O dia que você está num time que você pega um adversário, que o goleiro fecha o gol e ele é o melhor em campo, o Atlético deu ainda muita sorte de achar aquele gol lá, com a bola ainda bateu na trave. E ele ainda tocou na bola. Se o Fluminense sai dali com os 3 pontos, eles podiam dar um troféu para ele ali, viu? Porque ele fechou o gol. Isso que eu tinha para falar, né, Alexandre, do Atlético, porque falta um pouco mais ainda, assim, o São Paulo tá pedindo, mas cadê também a grana para contratar um jogador que ele quer? Ele pediu muitos jogadores. Muito bem, 14 minutos, Bragantino vai vencendo o Flamengo por 1-0. Vamos lá para as mensagens aqui, ó. O Adriano está dizendo aqui, achou o Atlético um pouco cansado ontem. Né? Eu achei o Atlético um pouco afobado nas jogadas e parece que foi surpreendido. O Fluminense conseguiu no primeiro tempo dar uma encaixotada na equipe do Atlético. Já eu quero ouvir a opinião do Davis a respeito desse Atlético Mineiro, uma opinião imparcial, né? Não é opinião nem de atleticano, nem de cruzeirense, uma opinião imparcial. Vamos ver aqui a respeito ainda do Atlético, o Marcelo Oliveira dizendo aqui, Reginaldo, o camisa 10 quase chegou, Thiago Neves. Ainda bem que quase chegou. Ele não chegou, Alexandre. Em São Paulo. Pois não, Alexandre, ele não chegou, mas ele está querendo 20 milhões de multa, né? Por não ter chegado, né? Ele quer 20 milhões por não ter chegado. Ô, Davidson, na sua rodinha de amigos aí no futebol, no seu programa do Conectados aí com o nosso Alex Alan, o que vocês falam do Atlético? Vocês falam se esse ano o Atlético vai ser campeão mesmo? Ou não? Qual que é a opinião dos paulistas a respeito desse Galo, dessa situação do Galo, do Sampaoli e desse time que o Atlético montou, Davidson? Olha, Alexandre, o time do Atlético no papel de elenco é um time muito bom. Tem jogadores muito bons. Né? Tem o Everson, o Guilherme Arana, conhecido do Corinthians, o Hever, enfim. O elenco no papel do Atlético é muito bom. É muito bom. E a campanha que o Atlético está fazendo é uma campanha para se pensar em título. É claro que ainda estamos no primeiro turno, tem o Flamengo que está vindo muito bem, o Internacional que está vindo muito bem. Eu acho que esses 3 times é que vão brigar pelo título do brasileiro. Posso estar enganado que algum outro clube chegue, mas acredito que não. Então, eu acredito que o título vai ficar entre o Atlético, Flamengo ou Inter. Bom, o Atlético, nós só comentamos assim, a visão do Sampaoli. O Sampaoli, ele fez um grande trabalho no Santos ano passado. Como nós falamos aqui, ele tirou leite de pedra. O elenco do Santos era muito limitado. E ele fez um grande trabalho chegando ao Santos, a vice-campeonato, a maior pontuação entre os segundos colocados da história do brasileiro. Tá? Só que o problema do Sampaoli é o seguinte, ou o time dele faz muito gol, ou o time dele toma muito gol. Isso acontecia com o Santos ano passado. Esse ano aconteceu alguns jogos do Atlético. Então, assim, a defesa do Atlético Mineiro, ela é consistente. Ela tem jogadores bons. Guilherme Arana, Igor Rabelo, o Hever, né, o Júnior Alonso, que é um bom zagueiro. Né?
tem um meio de campo que está se encaixando, um Alan Franco, um Jair, um Alan, né, o Natan, que é o principal jogador do meio de campo do Atlético, né? E tem um ataque também que é um ataque ofensivo muito forte, né? O Keno, o Sacha, que chegou do Santos, né? Às vezes é o Marrone, enfim, o Savarino, né? Que ninguém conhecia. Mas eu vejo o problema no Atlético o seguinte: o Sampaoli, ele inventa muita moda de vez em quando. Ele inventa muita moda. Né? Então, assim, de vez ele jogar o simples, botar a escalação melhor que ele tem, é claro, né, que ele tem que ver contusões, enfim, o Natan ficou um bom tempo por contusão, mas de vez ele colocar o melhor, às vezes ele acaba inventando. Né? Então, isso que complica o Atlético. Eu não sei, eu pergunto para vocês três, eu não lembro de ver um Atlético no Campeonato Brasileiro, o Sampaoli usar a mesma formação em 2, 3 jogos consecutivos. Eu não recordo. Né? Eu posso estar errado. Vocês três aí que entendem mais do Atlético, vocês podem me falar, mas eu não lembro. Então, o grande problema do Atlético é esse. O Sampaoli quer inventar. Né? De vez ele fazer o simples, jogar com o melhor time que ele tem, que o Atlético tem um elenco muito bom, não, ele acaba inventando algumas coisas. Ele tira o Natan, bota no banco, aí daqui a pouco ele bota o Marrone, tira o Sacha, daqui a pouco ele tá tirando o Keno, vai botar o Marrone na ponta, né? Daqui a pouco ele tira o Igor Rabelo, bota o Júnior Alonso, daqui a pouco ele tá tirando o Hever, botando o Igor Rabelo, então ele faz umas mudanças que não dá para entender. Isso não dá consistência ao Atlético. Isso é um grande problema que ele pode ter mais no futuro. Né? Então, assim, o que eu vejo hoje, o Sampaoli, um dos melhores técnicos que tem atualmente no Brasil, está fazendo um grande trabalho no Atlético, né, com um grande elenco, mas ainda eu vejo essa deficiência. O Sampaoli ele acaba inventando algumas coisas de vez de jogar o simples. Isso pode acabar prejudicando o Atlético lá na frente, ou quando pegar times que estão concorrendo ao título, né, como o Flamengo, o Inter. O São Paulo já jogou, já deu um trabalho para o São Paulo em Minas. Então, assim, ele vai ter esses probleminhas. Mas se ele não inventar e jogar o futebol simples, o futebol com o melhor elenco, ele tem tudo aí para disparar ser campeão do Brasileiro. Mas ainda está cedo, tem o Flamengo aí que está chegando, o Inter. Então, esses 3 times eu coloco como candidatos ao título do Brasileiro. 21 minutos, continua 1 para o Bragantino, Empatou. 0 para o Flamengo. Empatou. O Adriano Duarte. Oi, Jota. Empatou, o Flamengo empatou o jogo. Empatou então, hein? Empatou. E o Flamengo tem tido aí, na maioria dos jogos, a reação está acontecendo no segundo tempo, né? Não será surpresa nenhuma se o Flamengo virar esse jogo aí, porque está reagindo Alexandre, no segundo tempo. Pois não, Jota? em cima disso que o Davidson falou, teve um jogo aí do Atlético que o Sampaoli terminou com 4 laterais em campo. Com o Fábio Santos e o Arana do lado esquerdo, o Mariano e o Guga ao mesmo tempo. Então, assim, embora o Atlético tenha em algumas posições muito bons jogadores, como nas 2 laterais, os 4 jogadores do Atlético são excelentes, tanto o Mariano quanto o Guga do lado direito, o Fábio Santos e o Arana do lado esquerdo, em algumas posições são carentes realmente. Sabe? Mas, assim, e se a gente pensar a respeito do técnico, Alexandre, eu acho que os técnicos brasileiros devem ter uma raiva do Jorge Jesus e do Jorge Sampaoli, que eu vou te contar, que eles vieram para demonstrar que 99% de nossos treinadores são totalmente bitolados, ultrapassados e cheios de mimimi. O Jorge Jesus, ano passado, fez o time do Flamengo jogar o time titular em todos os jogos, não tinha descanso. Agora, a questão aí que vocês falaram aí que o time do Atlético cansado, talvez também culpa da grande intensidade que o Sampaoli exige dos seus times dentro do campo. Entrega total durante os 90 minutos, o time corre bastante e como tem alguns jogadores já veteranos, né, e essa paralisação também atrapalhou a parte física, também decorre disso, da total entrega e intensidade que os times do Sampaoli demonstram em campo. Legal. Então, 1-1 Flamengo e Bragantino nesse momento. O Flamengo permanece na 3ª colocação, com esse empate momentâneo, né? Atlético em primeiro, o Inter em segundo, o Internacional levando vantagem no saldo de gols.
São 9h30. Vamos passar então para o assunto do dia. Mas antes, deixa eu só dar a classificação do Campeonato Brasileiro aqui então no momento. Atlético é o primeiro, pelo menos até esse momento, 31 pontos ganhos. Internacional o segundo com 31. O Flamengo o terceiro com 31, né, já considerando esse empate. O São Paulo é o quarto com 26 pontos. O São Paulo lá vai aí, né, com altos e baixos, né, críticas ao Fernando Diniz, mas o São Paulo vai se mantendo naquele pelotão da frente. Fluminense é o quinto com 25, o Santos o sexto com 24. E aí nós temos o Palmeiras em sétimo com 22. Lá na parte de baixo, na zona do rebaixamento, o Bahia é o 17º com 15, o Atlético Paranaense o 18º com 15, o Bragantino é o 19º colocado e o Goiás, o lanterna, com 9 pontos ganhos. O Bragantino, nesse momento, está com 10 pontos, 11. Vamos ver aqui, ainda não atualizaram a tabela aqui não. O Bragantino com 13 pontos ganhos é o vice-lanterna e o Goiás com 9 pontos ganhos. O grande assunto do dia, sem dúvida nenhuma, ficou por conta do Cruzeiro. E dessa vez não é notícia ruim, né? O Cruzeiro está sempre, já vem aí, né, desde o final de 2019. Aliás, já tem mais de um ano que o Cruzeiro é uma notícia ruim a cada dia. Mas desta vez tem uma notícia que parece que dá uma animada. Na Nação Azul 5 estrelas. Fechou com o Filipão, é o novo treinador do Cruzeiro. É um nome de peso. Agora, Jota Silva, é uma corrida contra o tempo, não é isso, Jota? Tem a questão do copo meio cheio e do copo meio vazio aí na questão do Filipão, viu, Alexandre? Resta saber se a metade, estando no meio, é meio cheio ou estando na metade é meio vazio. É uma situação ambígua. Para mim, o Filipão entra naquela conta que eu te falei dos treinadores ultrapassados. Nessa na base de incentivar, de palestras fortes. Embora o Cruzeiro necessite disso para dar uma incentivada no time, para dar uma chacoalhada no time, a gente tem que lembrar que o Cruzeiro não pode contratar ninguém, tem perdido jogadores, perdeu o Jean por contusão, vendeu o Caio Rosa, emprestou o Ariel Cabral, o Henrique se contundiu, o Dedé está quase virando médico, né, de tanto frequentar departamento médico, e por aí vai. Agora, o que me deixou mais triste hoje, Alexandre, apesar da alegria do Filipão, que fez um grande trabalho no Cruzeiro em 2001, foi campeão da Copa Sul Minas e saiu para ser campeão do mundo com a seleção brasileira, né, na Copa de 2002, foi o indiciamento daqueles bandidos que surrupiaram o Cruzeiro. E um nome especial me deixa muito triste de estar envolvido nessas falcatruas. Muita gente não sabe, o Carlinhos Sabiá, empresário, é o ex-ponta-direita do Cruzeiro, Carlinhos, que em 1984 foi um dos principais jogadores que quebrou a hegemonia do Atlético, que era campeão mineiro de 78, 79, 80, 81, 82 e 83. O meio para frente do Cruzeiro era Douglas, Eduardo e Tostão Paranaense, Carlinhos, Carlos Alberto Seixas e Joãozinho. É esse Carlinhos que foi revelado pelo Cruzeiro, que foi campeão pelo Cruzeiro, que é um dos que surrupiaram o Cruzeiro. É um dos que estão envolvidos, que foi indiciado junto com o Wagner, junto com o Itair e junto com o Sérgio Nonato. Então, assim, embora a notícia do Filipão deixe a gente satisfeito por um certo ponto, eu fico muito triste um ex-jogador do Cruzeiro estar envolvido nisso, viu, Alexandre? Porque esses outros, a gente sabe que de torcedor não tem nada. Né? A gente sabe que, por exemplo, o que esse trio maldito conseguiu no Cruzeiro, conseguiu fazer com o Cruzeiro, os adversários não conseguiram fazer em campo. A gente tem que lembrar que o Cruzeiro é o único time fora de Rio e São Paulo que é campeão brasileiro nos pontos corridos. A gente tem que lembrar que o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil. Então, assim, o que aconteceu é triste, é lamentável. Na minha opinião, eu acho que o Cruzeiro dificilmente se recupera, infelizmente. É um fato lamentável. O Bolsonaro hoje jogou uma pá de cal nas pretensões do Cruzeiro de voltar para o Profut. O item que regulamentava a volta dos clubes ao Profut foi vedado por ele, não foi aprovado. O Cruzeiro tinha possibilidade de refinanciar 300 milhões da dívida com o governo através da Caixa Econômica Federal e a Caixa pagaria à vista ao governo. E aí o Cruzeiro deixaria de ter suas rendas embargadas e passaria a pagar um banco comercial, embora seja do governo.
Então isso realmente é muito triste. A gente fica triste, eu que sou cruzeirense, e fora disso, como um amante do futebol, a gente fica muito triste. E eu espero que a vinda do Filipão dê um pouco de alento ao torcedor do Cruzeiro, que para muitos, Alexandre, a ficha não caiu ainda. Para muito torcedor do Cruzeiro, esse Cruzeiro que a gente está vendo hoje é o de 2018. A gente nos grupos ia falando, gente, um falava, o Lisca não é técnico para o Cruzeiro, fulano de tal não é técnico para o Cruzeiro. Não era de 2018 para trás. De 2020, a realidade é Ney Franco, é Anderson Moreira, é Péricles Chamusca, é o irmão do Chamusca que não quis vir, é esse Humberto Louros que não quis vir. Né? Então a realidade do Cruzeiro é essa hoje. O Filipão veio, Alexandre, porque o Pedrinho BH vai ser o responsável por pagar o salário dele, é a condição que ele impôs, que para ele vir para o Cruzeiro, ele não queria receber do Cruzeiro, ele queria receber do Pedro Lourenço, do supermercado BH, para ter a certeza que iria receber. Ele disse que tem uma dívida com o Cruzeiro, porque abandonou o Cruzeiro em 2001 para ir para a seleção. Não tem nada disso. Ele veio porque o Pedrinho BH vai pagar o salário dele. Beleza, tá aí o Jota Silva. E você pode mandar a mensagem pra gente aí, viu, torcedor? Dê a sua opinião. Filipão chegou, é uma boa, não é? Né? O que é que você acha? Né? Dê a sua opinião, importante a sua participação aqui no nosso programa. Reginaldo, você, né, já vem participando aí dos programas. Eu lembro que quando caiu o Anderson Moreira, você me disse, olha, o treinador para o Cruzeiro, na minha opinião, seria Dorival Júnior. Aí veio o Ney Franco. E aí saiu o Ney Franco, o Cruzeiro ficou nessa, bate na porta de um, bate na porta de outro. Mas hoje acertou com Filipão. E você, como cruzeirense, está satisfeito? Acha que Filipão vai ser um bom nome para dar uma chacoalhada, uma reviravolta na situação atual do Cruzeiro, Reginaldo? Olha, Alexandre, a gente tem que acreditar, né? Qualquer outro nome que viesse, de todo jeito a gente tinha que acreditar que poderia, né? Que pode. Só porque ele vem sabendo o elenco que tem, sabendo os jogadores que estão lá, sabendo que não pode contratar, que ele não pode pedir, por exemplo, um Gustavo Scarpa que está encostado lá no Palmeiras, um Lucas Lima que está jogado lá, um Luan que está sendo criticado lá pela imprensa paulista, não do nosso Daverson Cardoso, mas por todos lá em São Paulo, criticando o Luan, poderia vir emprestado para o Cruzeiro, um exemplo que eu estou dando aqui, que isso não vai acontecer, mas é uma posição que eu estou querendo dizer, entendeu? Agora, o que o Jota disse é a pura verdade. Esse negócio de gratidão não existe em futebol não, viu, Alexandre? O Abel Braga veio falando que era grato ao Cruzeiro, não sei de quê, e ajudou, foi afundar mais ainda o Cruzeiro na situação que ele estava. Então isso aí é papo furado. Jogador que fala que eu sou grato ao Atlético, ao Flamengo, ao Botafogo, isso aí é papo furado. Ele quer esse aqui, ó. O Filipão tá vindo que ele vai ter certeza que vai receber. O elenco que se lasca se vai receber ou não. Como que esses jogadores vão receber o Filipão lá, sabendo que ele só veio porque ele impôs que o supermercado BH lá, o Pedrinho, que vai pagar ele. Então ele não tá importando com o elenco. Então como que o Filipão vai fazer esses jogadores jogar? Vai ter que ter muito pulso firme, e o Sérgio Rodrigues também vai ter que tirar leite de pedra, como disse o Davidson aí, ó, né, para trazer dinheiro, para pagar essa dívida na FIFA, para poder contratar, para sair dessa situação, porque eu acredito que se conseguir sair dessa situação, mais um ano na Série B ano que vem, infelizmente, no ano do centenário vai participar da Série B mais uma vez. Mas se não pagar esse jogador em dia, não tirar essa dívida da FIFA, Filipão pode estar recebendo dele em dia ali, que ele vai ficar ali de boa, vai cair para a CLC, e o elenco se lasca, Alexandre. Mas assim, a gente como torcedor, e falando também via comentário, a gente acredita que possa dar uma reviravolta, e quem sabe, né, depois que o time der uma afastada dessa zona do rebaixamento, possa pensar em algo melhor na Série B. Ô Alexandre, dá para entender? Dá para entender? Deixa eu só mandar essa aqui, que essa aqui é para você. Ó. É do Marcelo Oliveira. Zé Geraldo precisa ser contratado pelo Sport TV. Comentários justos e real. Parabéns. Obrigado. Ô Alexandre, dá para entender
O Cruzeiro, na atual situação que está, sem saber o que vai ser, tem 1% de chance de subir e 50% de cair para a Série C. Fazer um contrato com o Filipão de 2 anos e meio? A sua pergunta foi sensacional. Eu havia conversado com o Reginaldo, um pouquinho antes de você entrar aí na sala. Eu disse para ele o seguinte, falei, poxa, e se não der certo? E se o time não vingar? Vai demitir o Filipão com poucas rodadas, igual fez com o Ney Franco? E aí vai ficar pagando o Filipão até o final do contrato, como já está pagando vários treinadores aí para trás? 8, Alexandre. 8. Né? O Cruzeiro está pagando o Paulo Bento, que a dívida está na FIFA, está pagando o devendo. O Mano Menezes, o Abel Braga, o Rogério Ceni, o Adilson Batista, que jurou amor ao Cruzeiro e entrou na justiça, o Ney Franco, o Enderson Moreira e agora o Filipão. São 8 treinadores. Quem é que sobrevive? Jota, e se não subir, Jota? O Robson Luiz disse uma coisa aqui esses dias, e eu achei assim muito, muito, muito feliz da parte dele, quando ele disse que se o Cruzeiro não subir, é o mesmo efeito dele ter caído de novo. E aí, ano que vem, com o Filipão, com a situação econômica que está, e o Cruzeiro empurrou parte da dívida com os jogadores para o ano que vem, ou seja, se esse ano está difícil, ano que vem vai ser pior ainda, e um contrato longo desse jeito... A gente tem que analisar 2 aspectos. Primeiro, o Cruzeiro não tinha outra solução a não fazer essa negociação com os jogadores porque não tinha realmente condição de pagar. Eram salários astronômicos, né? A famosa rachadinha que tinha. Você sabe que o jogador recebia um tanto e passava um tanto para diretores, ficou comprovado, não sou eu que estou acusando ninguém sem provas. Mas, Alexandre, eu penso da seguinte maneira. Se o Cruzeiro não subir, resta ao Cruzeiro renegociar esses débitos com os jogadores. Eu falei para o João Batista, o ano passado, o João Batista do Sabor aí, que na minha opinião, o Cruzeirense tinha que esquecer as chacotas dos adversários. Se fosse para mim escolher, eu não queria que o Cruzeiro voltasse em 2021. Por quê? Cruzeiro voltando ano que vem com essa situação caótica financeiramente que está, o Cruzeiro vai virar um América em termos de subir e descer, vai cair de novo. Porque o Cruzeiro não vai ter condições de formar uma equipe competitiva para o Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem. E vai cair novamente. Então seria preferível, no meu ponto de vista, permanecer mais um ano na Série B e se estruturar melhor para voltar no outro ano. Marcelo Oliveira mandando aqui, ó, Reginaldo e José Geraldo. O Samuel Venâncio postou que uma das condições que o Filipão colocou não é só o salário, mas sim as dívidas e principalmente como registrar jogadores. O salário não é o foco total. Daverson Cardoso, aí já vem uma opinião imparcial novamente aí com Daverson Cardoso. Filipão aceitou vir para o Cruzeiro, nessa situação que o Cruzeiro vive no momento, né? Claro, o Marcelo disse aqui, e com certeza isso aí aconteceu, né? Essa questão registro de jogadores fez parte do pacote para a vinda do Filipão. É uma boa, Filipão que esteve aí há pouco tempo no futebol paulista, comandando o Palmeiras. É uma boa solução para o Cruzeiro nesse momento, Davidson Cardoso? Olha, Alexandre, é difícil falar, eu fico triste pela situação do Cruzeiro. Eu, como jornalista, como amante do futebol, ver um time mineiro, que é o maior campeão da Copa do Brasil, foi o primeiro campeão do brasileiro de pontos corridos e está nessa situação. Quando o Cruzeiro caiu ano passado, eu falei assim, vai ser que nem o Corinthians, o Palmeiras, o Inter, ano que vem ele vai subir. Né? Por mais que o Cruzeiro passou por uma situação difícil o ano passado, eu botava fé no time Cruzeiro, porque era um elenco assim, não era tão bom, mas era um elenco bom para disputar a Série B. Mas quando eu fui vendo o imbróglio do Cruzeiro que estava acontecendo com relação à dívida de jogadores, a dívidas com a FIFA tirando pontos e tal, eu falei assim, meu Deus, como é que o Cruzeiro, né, como é que os dirigentes deixaram o Cruzeiro chegar nessa situação? Uma situação caótica, uma situação que o torcedor não entende até hoje. Né? O torcedor já não entende o rebaixamento. Agora imagine o torcedor tentar entender um time grande, né, que passou anos na Série A, está brigando para não cair para a Série C.
É inaceitável isso. É inaceitável. Quando o presidente do Cruzeiro assumiu, né, que eu esqueci, me fugiu o nome dele. Sérgio Rodrigues. Sérgio Rodrigues, obrigado, Reginaldo. Eu vi verdade na fala dele, eu vi verdade no olhar dele, quando ele falou que ia reestruturar o Cruzeiro. Né? Mas eu tô vendo que ele não está conseguindo. Cada vez que ele tenta, ele descobre. Cada vez que ele vai cavando, ele descobre coisas piores do Cruzeiro, que os dirigentes deixaram. Então fica difícil para ele tentar fazer alguma coisa. Isso eu deduzo que ele goste muito do Cruzeiro. Bom, agora falando do Filipão. O Filipão teve uma passagem aqui no Palmeiras, não foi uma passagem brilhante, não foi uma passagem boa, porém também não foi uma passagem caótica. Né? Foi uma passagem mediana. Tanto que o Palmeiras demitiu o Filipão por telefonema. Eu achei isso inaceitável. Para a situação do Cruzeiro, sim, o Cruzeiro precisava de um técnico pulso firme, um técnico experiente. Por mais que o time do Cruzeiro hoje seja um time com mais de 50% de categoria de base, porque perdeu muitos jogadores. Né? Isso nós sabemos. Então, o Filipão hoje seria uma boa para ter o pulso firme, para os jogadores entenderem o que é jogar no Cruzeiro. Ele que já teve uma passagem brilhante, como o JC falou. Então, para os jogadores entenderem pulso firme, experiência, né? Eu acredito que ele vai dar moral para alguns jogadores, recuperar o ânimo do Fábio, recuperar o futebol do Léo. Não sei se o Dedé vai voltar a vestir a camisa do Cruzeiro, para os jogadores experientes e mesclar com a base, né, que tem muitos jogadores bons, principalmente esse Maurício, um excelente jogador, um excelente menino. Então, para mim, hoje, a vinda do Filipão é uma boa. Porém, o contrato que o Cruzeiro fez com ele é uma coisa inaceitável, gente. É aquilo que você falou, Alexandre. Amanhã, o Filipão perde 3, 4 jogos, é mandado embora e o Filipão vai receber. Ele vai querer cobrar o Cruzeiro de novo na justiça, independente se é o Cruzeiro ou não quem vai estar pagando ele. Como foi falado aqui, o Cruzeiro está devendo 8 técnicos. Vai assumir mais uma dívida com mais e um técnico experiente. 2 anos e meio de contrato é muito tempo. Nós não sabemos como vai ser o trabalho do Filipão para tentar recuperar o Cruzeiro. Eu torço para que seja um dos melhores, para o Cruzeiro pelo menos brigar para se manter na Série B, porque para a Série A eu acho muito difícil o Cruzeiro voltar. Mas na situação que o Cruzeiro se encontra, é muito difícil. O Filipão vai ter muito trabalho para recuperar o futebol, para recuperar as forças do Cruzeiro, recuperar a identidade do Cruzeiro para manter o Cruzeiro na Série B. Se o Filipão não conseguir, infelizmente, com dor no coração, como amante do futebol, que gosta dos times de Minas, o Cruzeiro vai estar brigando para cair para a Série C. O Luiz Rocha está mandando aqui, ó, amigos, os números são frios. Quanto ao Cruzeiro, pense bem. Hoje está a 12 pontos do quarto colocado da Série B, ou seja, 4 vitórias sem o adversário fazer nenhum ponto. Impossível. A situação do Cruzeiro em termos de acesso à Série A realmente é muito complicada, né? Em 1%. 24 jogos, teria que vencer aí 17, talvez 18. 19, teria que vencer 19. Ou seja, então o Filipão assume com a missão de ter direito a perder 5 partidas. Amanhã ele não comanda o time. Então, 23 ele vai ter direito a perder 5. Alexandre, só para o torcedor entender mais uma coisinha, para como que funcionou as coisas do Cruzeiro, desse aí talvez não acompanhou tanto. O Cruzeiro teve a contratação de 2 jogadores que seriam bancados pelo patrocinador Banco Digimais, que faz parte das empresas da Record de São Paulo. O Pedro Rocha e o Rodriguinho seriam pagos pelo Banco Digimais. O que fez essa cambada de ladrão que estava no Cruzeiro? Falou assim, não, vocês se responsabilizaram para pegar, você vai passar o dinheiro para mim, para o Cruzeiro, e o Cruzeiro vai virar o responsável de pagar essas dívidas. Ou seja, o patrocinador pagou para o Cruzeiro não pagou os jogadores e são mais 2 dívidas na FIFA. O Cruzeiro pagou somente 2 milhões do Rodriguinho, em janeiro vence 2 milhões e 500 mil dólares do Rodriguinho e depois em, acho que agosto, vence mais 2 milhões. São mais 2 dívidas na FIFA. E será que o Pedro, do supermercado BH, vai estar disposto a sair pagando? Tem a do Ábila aí também, vocês já me disseram no começo do programa, né?
Isso. O Ábila, o Cruzeiro foi notificado hoje pela FIFA. Se o Cruzeiro não pagar o Ábila, ainda bem, Alexandre, que é apenas aquele organismo de solidariedade. É um valor pequeno. Mas se o Cruzeiro não pagar, serão mais 2 janelas sem poder contratar ninguém. E eu queria te explicar uma coisa para quem está acompanhando, Alexandre, a questão da dívida do Cruzeiro com o governo federal. A dívida na dívida ativa, e você sabe muito bem pela sua profissão o que significa essa dívida ativa, essa dívida consolidada refere-se a 31/12/2018, porque a de 2019 ainda não entrou na dívida ativa. São 330 milhões com o governo federal. Desses, 1/3 disso, o Cruzeiro pode contestar na justiça, porque se refere a PIS e COFINS, que vai ser devido, mas o Cruzeiro pode contestar e pode enrolar essa dívida. Ou seja, 100 milhões o Cruzeiro pode enrolar o governo para pagar depois. Vai perder, mas pode entrar na justiça. 200 milhões o Cruzeiro teria que pagar em 7 anos, Alexandre, com juros e multa. Dariam quase 5 milhões de reais por mês. É muito complicado. Realmente Alexandre, é muito complicado. Pois não? tem mais uma também, viu? Para o torcedor cruzeirense aí entender que a dificuldade para subir está difícil. Não é impossível, mas está muito difícil porque ele só tem 1%. Até hoje, na Série B, até 15 rodadas, quem tinha 19 pontos até a 15ª rodada não subiu. E o Cruzeiro até a 15ª rodada está com 12. Então, só para o torcedor não iludir com a Série A o ano que vem, as chances são mínimas. Uma das dificuldades que eu vejo, o Filipão assume. Com o atual plantel, o Filipão não é milagreiro, né? Isso aí é fato. Com o atual plantel, ele não consegue levar. E hoje ainda perdeu o Henrique. Há quem diga que, foi até uma boa. O Henrique se contundiu, né? Claro. Eu mesmo sou um. Não é uma boa o Henrique contundir, porque ninguém também quer isso. Mas o fato dele sair do time, o Ariel Cabral foi para o Goiás. O plantel está muito escasso, o plantel do Cruzeiro. Então, com esse time somente, o Filipão não vai conseguir fazer milagre, ou talvez mude muito pouco a cara do Cruzeiro. Não temos primeiro volante. Não tem, né? Não tem primeiro Jean volante. contundiu, foi embora. O Henrique contundiu, tá fora. E o Machado é segundo volante, o Jadson é segundo volante, o Jadson Silva é segundo volante. Nós não temos um primeiro volante hoje. Pois é. E aí o Filipão, então, vai assumir. Filipão, você tem direito a 5 derrotas. Está aqui o seu plantel, você pode começar. E provavelmente, fazendo parte do acordo, vai quitar a dívida lá na FIFA e vai poder contratar. Mas aí eu vou perguntar para vocês que nós estamos caminhando para a reta final do programa. O Cruzeiro vai sair às compras e vai ter que pagar a dívida, arrumar dinheiro para poder fazer a compra, porque fiado eu acho que ninguém vai querer vender. Vai sair para as compras. Trazer 11 jogadores é difícil. 22, então, pior ainda. Começo com o Reginaldo. Quais seriam os pontos principais que o Cruzeiro precisaria contratar? Nem te pergunto o nome. Se quiser falar nome, ótimo. Mas posições. O que o Cruzeiro precisaria, assim, de urgente? Olha, Alexandre, eu não desejo que nenhum jogador profissional se machuque, viu? Longe disso. Para perder vaga no time. Só porque o Henrique, eu, na minha opinião, não queria ele no time, independente se tivesse outro primeiro volante ou não. Achei ele muito lento naquela derrota pro Sampaio Correia. E assim, o Henrique também já está bem passado da idade também. Mas é o que temos também, né? Diga-se de passagem. Mas se pudesse contratar hoje, contrataria um primeiro volante, um camisa 10 e um centroavante. 3 jogadores, então. 3 jogadores. Acabou, Alexandre, 1-1 o jogo. Opa, acabou. Então, o atleticano pode comemorar o empate de ontem. Manteve o Galo na liderança do Brasileirão. O empate não foi tão ruim assim diante do Fluminense. O Galo permanece na liderança. Jota Silva, o Reginaldo, então, assumiu o Cruzeiro, falava, eu quero um volante, um camisa 10 e um centroavante. E você, Jota? Olha, o Cruzeiro precisa de um lateral esquerdo para a reserva do Matheus, né, que está de Covid, nós não temos outro jogador para jogar lá, tivemos que improvisar o Daniel Guedes na lateral esquerda. O Cruzeiro precisa de um volante, no mínimo um, eu traria 2, precisa de um armador, porque o Regis não tem conseguido jogar.
e eu traria um centroavante, porque esse tal de Marcelo Moreno vai ser grosso lá na Bolívia, lá em Cochabamba, na Bolívia, viu? E o homem encarou o Messi, hein? Encarou o Messi. Alexandre, o Alexandre, Marcelo Cardoso. Moreno tem 25 jogos no Cruzeiro, tem 3 gols. Ele tá, essa volta dele, ele pode ter talvez aí um valor muito grande para o plantel, pelo o amor, o estima que ele tem pelo Cruzeiro, né? Ele disse que quer ser até presidente do Cruzeiro e tal, mas dentro de campo está realmente muito mal Marcelo Moreno. Ele Davidson podia Cardoso, demonstrar aí o no amor futsal, fazendo gols, né? que seria a principal função, né, Jota? Davidson Cardoso, aí no Fute 7, nos times de São Paulo, do interior afora, teria jogador para arrumar para o Cruzeiro aqui, Davidson Cardoso? Olha, Alexandre, pior que tem, viu? Na Ó. atual situação do Cruzeiro tem. Mas assim, visando o pouco que eu tô vendo do Cruzeiro, né? Que aqui a gente tem informações um pouco limitadas, né? Dos times de Minas, mas o pouco de informação que eu recebo, eu contrataria um zagueiro, né? Para ajustar o sistema defensivo do Cruzeiro. Um zagueiro bom, né? Se bem que o Kaká tá fazendo, pelo que eu percebi, boas partidas, acredito que não esteja comprometendo. Traria um primeiro volante, sim, né? Para defender a zaga ali, ter o combate, né? Ter uma marcação mais forte. Traria um camisa 10, um armador criativo, porque hoje o Cruzeiro, eu não vejo um Cruzeiro com um cara criativo, um cara inteligente, que faça a bola chegar com qualidade aos atacantes. Contrataria um jogador de ponta, né, um ponta direita ou esquerda, para dar velocidade nos contra-ataques, né, ter velocidade na hora de pegar uma bola esticada, esse camisa 10 dá uma bola esticada, ter a velocidade, e contrataria um centroavante, porque o Marcelo Moreno, como diz aí o JC, não dá. O Marcelo Moreno já foi, um jogador que já passou pelo Cruzeiro, teve uma boa passagem, mas hoje não dá. Então eu contrataria um zagueiro, um volante, um meia, um ponta e um centroavante. O Luiz Rocha dizendo aqui, ó, que ele vê um erro na política de contratações do Cruzeiro. Tem 50 jogadores meia boca, por que não contratou metade e melhores jogadores, gastando aí o mesmo preço? Muito bem, são 9h57, a gente vai chegando ao final do nosso programa. Reginaldo Chagas, muito obrigado, viu, Reginaldo? Alexandre, eu que agradeço mais uma vez, né? Agradecer aí os companheiros Daverson Cardoso, o Jota Silva, né? Um prazer fazer esse programa aí ao lado de vocês. Você que é o nosso âncora, né? Que comanda tudo aí. E dizer pro torcedor do Cruzeiro aí, né, Alexandre, que tem esperança, né? Pelo menos de sair dessa situação aí para não brigar para a Série C. Quem sabe lá pro meio da tabela, porque Série A infelizmente está difícil. E o ano que vem vir com uma força maior nessa Série B. E agradecer e desejar aí um início de final de semana aí para todo mundo. E boa semana que vem, né, para todo mundo também, se Deus quiser. Obrigado mais uma vez, viu? Valeu, Reginaldo, muito obrigado, nós aqui agradecemos. Daverson Cardoso, muito obrigado mais uma vez, né, pela sua participação. Mande aí um abraço para a sua mãe, né, agradeça por tudo, pelas orações que fizeram, né, você com os amigos, com os familiares. Sem dúvida, foi muito importante para a minha recuperação. E a gente continua contando com você nas quintas-feiras, viu, Daverson? Alexandre, eu que tenho que agradecer. Como eu disse, você foi um cara muito importante para dar o início da minha carreira. Você que abriu as portas aqui para mim fazer o programa com vocês. No início aí um pouco travado, mas foi graças a vocês que eu tive a oportunidade de estar hoje numa rádio. Então eu só tenho a agradecer. Graças a Deus você está bem, está de volta aí fazendo o programa. Pode deixar que vou dar um abraço na minha mãe. Né? Graças a Deus as orações deram certo. Então, uma boa noite ao Reginaldo, ao JC Silva, né? Uma boa noite a todos os ouvintes. E quinta-feira que vem estarei de novo aqui. Né? Então, muito obrigado, uma boa noite, um ótimo final de semana para vocês e tamo junto. Legal, muito obrigado, Daverson Cardoso. Jota Silva, nós custamos para acertar a data da sua participação, mas
Posso te dizer uma coisa, viu, Jota? Valeu demais, viu? Sabe quando você espera muito, muito, muito? Aí quando vem é uma maravilha. A sua participação foi, mais uma vez, brilhante, viu, Jota? Eu que agradeço, Alexandre. Você sabe que eu fico muito feliz de participar com você, já participei várias vezes e fico muito feliz de ter tido a oportunidade de estar com você desde o início do seu programa. Eu sei que você me falou tantas vezes do seu sonho que você tinha, das dificuldades que você atravessou e graças a Deus você conseguiu, né? E esse sucesso, você é merecedor de tudo isso e muito mais, pela pessoa bacana, pelo cara que conhece demais como você, um cara que vai atrás dos seus sonhos, isso é gratificante. Obrigado a você pela oportunidade, sempre que você precisar eu estou aqui. Um abraço aí ao Reginaldo, lá do Rio Paranaíba, ao Davidson, lá de São Paulo, e mandar um abraço aí para a Girlene, para o Matheus, que agora é meu colega de trabalho também. Um abraço para o João, para o outro Matheus também, pessoal que sempre participou aí. Um grande abraço e muito obrigado. Beleza. Esse então, Jota Silva. Segunda-feira nós não teremos o programa Bola do Jogo. O Atlético estará enfrentando Bahia, lá em Salvador, no horário do programa, às 20 horas. E aí, costumeiramente, né, nos dias de jogos do Cruzeiro e do Atlético, quando coincidem com o dia do programa, nós não estamos fazendo o programa A Bola do Jogo. Lembro vocês que na Web Rádio, canal X, a reprise do programa daqui a pouquinho vai estar na Web Rádio, tem também no Facebook, tem no nosso canal do YouTube. E pedindo, acesse o site canalex.com.br, né? Nós não estamos tendo notícia do futebol amador, mas lá você tem notícia de política, de economia, de saúde, notícias das cidades, né? As mais importantes notícias. Nós selecionamos as notícias que são divulgadas pelo Brasil afora pela imprensa brasileira, colocamos tudo num lugar só, facilitando para você não ficar buscando daqui e dali. canalex.com.br. Muito obrigado aos comentaristas J. Silva, o nosso Reginaldo Chagas, Daverson Cardoso. Foi mais um prazer estar com vocês. Muito obrigado aos nossos internautas que mandaram essas mensagens, nos ajudando a brilhantar ainda mais o programa A Bola do Jogo. Um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus. Valeu.